Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dia 7 de dezembro de 2022, vamos abrir os nossos trabalhos com a prece ritual, Grande Deus do Universo. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós. Também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzir-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica sebedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nosso venerando mestre Sherman e toda a hierarquia espiritual sebedista, bem como a diretoria espiritual e astral desta loja, bem e os nossos guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, nossos trabalhos estão abertos também no plano material. Pronto, Pacheco, então a palavra é sua, mensagem número 73, a penúltima do nosso livro, né? Penúltima. Pois é, boa noite, meus irmãos. Mais uma mensagem maravilhosa, né? De grandes ensinamentos do nosso mestre. Antes de começar a ler a mensagem aqui, eu queria fazer um registro. Quando o nosso irmão Renato falou aí do que ele sentiu, do que ele viu durante a reflexão e a sensação que ele teve
quando a gente lê essa mensagem, a gente vai ver que essa mensagem explica, de certa forma, esse sentimento que ele teve. Parece que as coisas estão... parece não, as coisas são conectadas, né? As coisas são conectadas. Então, vamos lá. A mensagem 73, de 27/11/1948. Nossa irmã começa dizendo: ó Deus e Pai amantíssimo, permite que todos os teus mensageiros baixem sobre a terra, para tornar consciente o contato entre todas as criaturas encarnadas e desencarnadas, e que teus embaixadores venham depois estabelecer a harmonia entre este mundo perecível e o real. Permite antes que os teus trabalhadores sejam iluminados e que os teus missionários possam divulgar a verdade e a lei por toda parte, em benefício dessa humanidade. Dai a cada um, conforme as suas aptidões e permissão, aos mais evoluídos, para nos mostrar e convencer que todas as criaturas assumiram uma responsabilidade e têm um dever a cumprir. Dai agora aos cientistas um maior potencial de observação para as verdadeiras conclusões, aos inventores as fórmulas, aos administradores o senso de equidade, aos sábios mais luz, aos moralistas maior perfeição, aos exemplificadores a moral e o amor, aos curadores os fluidos salutares e benéficos, aos doutrinadores a intuição e a palavra, aos escritores a inspiração para verdadeiras obras reformadoras, e a todas as criaturas a compenetração da necessidade e o dever de executarem as suas variadas tarefas, que muitas vezes passam desapercebidas pela insignificância e que, na realidade, Senhor, são indispensáveis à realização de tua obra. Dai aos grupos que constituem as missões coletivas a harmonia e o entendimento. Dai aos povos e às nações os elementos e recursos necessários para as transformações exigidas pelo progresso, que obedece a tuas sábias leis. Como os acontecimentos se sucedem e marcham cada vez mais acelerados de encontro a novas oportunidades, e como, na ocasião dos futuros e terríveis choques, muitos sacrifícios serão exigidos e muitos sofrimentos necessários, dai aos sensatos e pacíficos a coragem agora e a tranquilidade depois. E já que é necessário que o futuro bem-estar de todos, dai também aos revoltados e impiedosos uma relativa força e audácia no presente e a resignação indispensável no futuro. Como a causa que trará a vitória de teu sublime plano de fraternidade pura já pode ser observada, e como ela só pode ser iniciada através da dor, dai-nos a necessária conformação para suportarmos os violentos golpes que serão arremetidos pela humanidade, sobre a própria humanidade, até que o caminho da igualdade seja desbravado pela estupidez da ignorância e, posteriormente, aplainado pela sabedoria fraterna. Dá-nos, enfim, Senhor, a resignação e a fé para lutarmos e vencermos, não somente batalhas e guerras, e sim as nossas imperfeições, onde se fundamentam todas as desarmonias planetárias. De antemão, dai-nos o entendimento para compreendermos de que não existe outro caminho a seguir e nenhum abrigo a nos ocultar. Pois, se vivemos fora das tuas leis perfeitas, teremos que sofrer agora as consequências deste grande erro. Já que somos almas criadas para a imortalidade e, como tais, sujeitas às tuas leis de progresso, dai-nos abreviadamente a conformação para sofrermos e a compreensão para dizermos: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa, porque só a tua onisciência conhece as nossas necessidades e o meio adequado para nos guiar é nos impelir para a porta da espiritualidade do teu reino, Senhor, como disse o teu dileto filho. Bem, essa mensagem
só pela leitura dela, a gente vai lendo aqui, já nos toca, e muito, porque, como em outras também, o mestre nos chama a atenção para a nossa responsabilidade e nos mostra que os caminhos que nós seguimos, nós somos responsáveis pelos nossos passos. Todo o material, toda a doutrina, tudo que nós precisamos está ao nosso dispor, o Pai coloca ao nosso dispor. Até parafraseando, temos uma música, não lembro o autor, que ele diz que tudo está no seu lugar, graças a Deus. De certa forma, o mestre nos diz isso aqui. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. E ele pede que o Pai oriente a cada um de nós e observemos que ele vai por todos os setores, né? Por todas as setores da sociedade, por todas as camadas sociais, vamos dizer assim, e ele pede ao Criador que os oriente e que nós façamos o óbvio, que é o nosso dever, vivermos dentro da lei, cumprirmos o nosso papel, né? Como ele começa aqui, ó Pai amantíssimo, permite que os teus mensageiros baixem sobre a terra para tornar consciente o contato entre todas as criaturas encarnadas e desencarnadas, e que teus embaixadores venham depois estabelecer a harmonia entre esse mundo perecível e o real. O que é o mundo perecível? O mundo perecível, a gente entende aqui que é o mundo material, esse mundo material que nós acabamos, por ignorância, né, valorizando tanto, né? O mundo real é o mundo verdadeiro, é o mundo espiritual, né? É o eterno, né? Como nós somos, como ele é colocado aqui, que nós somos criados para sermos eternos, né? E ele coloca, permite antes que os teus trabalhadores sejam iluminados e os teus missionários possam divulgar a verdade e a lei por toda parte em benefício desta humanidade. Divulgar a lei por toda parte. Em toda parte do mundo, em toda parte do planeta, estão os missionários, né? Enviados por Deus para divulgar a verdade. Agora, a questão é, nós estamos, a humanidade está preparada, a humanidade aceita a verdade, a humanidade aceita viver de acordo às leis, busca viver as leis. Nós sabemos que muitos ainda não chegaram a esse nível, né? Tanto é que a gente vê os conflitos e tudo que existe na face da Terra. Mas os missionários estão a serviço, estão a trabalho, ninguém está desamparado. Todos nós temos um amparo divino e a orientação divina. É só buscar entrar na sintonia, né? E ele coloca mais, dá a cada um conforme as suas aptidões e permissão aos mais evoluídos para nos mostrar e convencer que todas as criaturas assumiram uma responsabilidade e têm um dever a cumprir. Olha que coisa linda. Todos nós assumimos uma responsabilidade, temos um dever a cumprir. Se nós formos conscientes disso, aceitarmos isso, a gente para de, na linguagem comum, a linguagem convencional que o pessoal fala hoje, a gente para dos mimimi, né? E a gente vai entender que nós temos uma missão, nós temos um dever a cumprir, que nós temos direitos e deveres, né? Nossos mestres ensinam que o equilíbrio da vida é baseado em dois grandes pilares, né? Direitos e deveres. Direitos sem deveres é anarquia. Deveres sem direitos é escravidão. Então, nós temos nossos direitos e deveres. Nós cumprimos a nossa missão, a missão a qual assumimos, nós temos os nossos direitos respeitados, garantidos, né? Nós temos que cumprir a nossa responsabilidade aqui na Terra, né? Enquanto estamos encarnados, buscando a nossa evolução. E aí ele segue. Dai agora aos cientistas um maior potencial de observação para as verdadeiras conclusões. Um potencial de observação para as verdadeiras conclusões. As conclusões dos cientistas, como ele coloca aqui, a gente sabe a importância que é as conclusões dos cientistas. Por exemplo, se a gente for ver agora essa pandemia que passamos, o que passa ainda, das conclusões dos cientistas e das interpretações que outros deram às conclusões dos cientistas,
significaram muitas vidas materiais perdidas, né? Ou salvas, né? Então, observa que o mestre coloca aqui, ele pede ao Criador que dá, né? Que dá aos cientistas um maior potencial de observação. E a gente vê, só abrindo parênteses, na pandemia, a gente vê que muitos estão voltando atrás, muitas decisões, né, voltaram atrás. Hoje mesmo eu li da OMS pedindo desculpas, pedindo perdão por algumas conclusões equivocadas que fizeram, né? Então, a gente vê a importância que é das conclusões, das decisões. Voltando ao nosso mestre Sheridan, não é por acaso que, quando ele fala, né, pesquisar, analisar e concluir, jamais afirmar de forma absoluta, né? E aí segue. Aos inventores, as fórmulas. Aos administradores, o senso de equidade. Se a gente parar um pouquinho, buscar esse senso de equidade, por exemplo, na nossa sociedade, a gente vai acabar concluindo que deixa muito a desejar, né? Quando a gente vê grande parte da sociedade, grande parte das pessoas que lideram querendo benefício próprio. Não vale a pena a gente estar aqui citando os fatos que nós conhecemos, né, da imprensa e da história, mas olha aqui, ó, o mestre pede ao nosso Criador que dá aos administradores o senso da equidade, da igualdade de cada um. Aos sábios, mais luz, aos moralistas, maior perfeição, aos exemplificadores, a moral e o amor, aos curadores, os fluidos salutares e benefícios, aos doutrinadores, a intuição e a palavra, aos escritores, a inspiração para verdadeiras obras reformuladoras, e a todas as criaturas, a compenetração da necessidade e o dever de executar as suas variadas tarefas. Observe que cada um de nós, cada um que está aqui, cada segmento, cada pessoa, ou cada segmento, cada classe social, não está à toa, não está por acaso. Cada um tem um dever a cumprir. Interessante a gente observar que ele não pede aqui, ó, ele não pede aqui, por exemplo, dai ao engenheiro a oportunidade de ser médico, ou médico a oportunidade de ser engenheiro, né? Ou dai ao professor a oportunidade de ser astronauta, etc. Não. Ele diz o seguinte, que a cada um dai o apoio, né? Dai o suporte, a cobertura, a sabedoria para exercitar bem aquilo que ele veio fazer. Isso nos deixa claro, como ele fala em outro ponto, que nós temos uma missão e que a gente deve aceitar essa missão. No ditado popular, que a gente sempre vê por aí, às vezes a pessoa diz, você deve amar tudo que você tem, né? Ame tudo que você tem, não fique procurando fora, ame o que você tem. É isso que ele está dizendo aqui. Aquela missão que a gente tem, aquilo que nós somos, nós devemos buscar fazer melhor. E é esse pedido que ele faz aqui ao Criador, para que dá a cada um, conforme a sua função, que ele dá a melhor condição de executar, né? É dever de executar suas variedades tarefas, que muitas vezes passam desapercebidas pela insignificância e que, na realidade, Senhor, são indispensáveis à realização da tua obra. Voltando um pouquinho aqui, ó, ele fala, e a todas as criaturas a compenetração da necessidade e o dever de executar as suas variadas tarefas, que muitas vezes passam desapercebidas pela insignificância e que, na realidade, Senhor, são indispensáveis à realização da tua obra. A obra divina é perfeita e grandiosa, e nós, humanidade, muitas vezes pela ignorância, nós menosprezamos algumas tarefas ou algumas funções de pessoas que, às vezes, a gente diz que são pessoas mais simples, né? Que não são tão qualificadas, vamos dizer assim, que não têm aquele impacto social, aquela grande presença, que são os invisíveis. Mas eis que o mestre nos chama a atenção aqui, ó, que todas são indispensáveis à grande obra divina. É a igualdade, né? A equidade que é colocada aqui, né? Ele diz que passam desapercebidas pela insignificância, mas que, na realidade, são indispensáveis à realização da tua obra. Então, isso é uma grande lição para a gente pensar, cada um de nós, a cada ser que se aproxima de nós, tem uma missão insubstituível, né?
tem uma missão super indispensável à realização da obra divina. Aqui, parafraseando o nosso irmão Gilberto, que ele costuma dizer, uma vez ele falando na palestra, ele diz, olha, Deus nos fala conosco de várias formas. Às vezes fala através do médico, do engenheiro, do advogado, e às vezes fala através do mendigo, da pessoa lá na rua, do desconhecido, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso. E ele continua, dai aos grupos que constituem as missões coletivas a harmonia e o entendimento. Aí ele chega aqui no coletivo, né? Ele vem falando do individual, né? Das profissões individuais, cada um individual, mas ele vem ao coletivo, porque o individual forma o coletivo, forma o todo. Ele diz, ó, o entendimento dá aos povos e às nações os elementos e recursos necessários para as transformações exigidas pelo progresso, que obedece às tuas leis. Vejamos que maravilhoso. Ele fala do progresso que obedece às tuas leis, que obedece às leis de Deus. E os conflitos na Terra vêm, geralmente, quando o ser humano esquece. Quando o ser humano esquece que o progresso obedece às leis de Deus. Essa semana eu estava conversando com um amigo, ele até falando sobre a juventude hoje, que acontece muito, que os jovens tendem a achar que esse mundo da tecnologia, esse mundo das redes sociais, computadores, celulares, que é o top de todos os tempos. E esquecem de agradecer e de reconhecer, né, os antepassados que chegaram até aqui. E que tudo que existe hoje está obedecendo às leis de Deus, que vem sendo, ao longo dos tempos, né, edificadas. A gente precisa estar atento a isso, que por mais que a gente ache que domina alguma coisa, por mais que a gente ache que domina uma tecnologia, por mais que a gente ache que uma empresa, que um país, que uma sociedade evoluiu, né, progrediu, ela está apenas seguindo as leis de Deus, né? Fora das leis de Deus, nada acontece de bom. Aí continua. Como os acontecimentos se sucedem e marcham cada vez mais acelerados de encontro a novas oportunidades, e como a ocasião dos futuros e terríveis choques, muitos sacrifícios serão exigidos e muitos sofrimentos necessários, dai aos sensatos e pacíficos a coragem agora e a tranquilidade depois. Se a gente pegar esse ponto aqui, esse períodozinho que ele fala, a gente vai ver o mundo hoje, né? O que já passamos com as guerras do ano passado e o que se passa hoje, as instabilidades que nós vivemos hoje, né? E ele diz que os acontecimentos se sucedem e marcha acelerada, né? E são os choques que são necessários, exigidos e são necessários para a evolução. Aí, voltando a parafrasear, né, a falar do artista, que eu não lembro quem é o nome, que ele diz que tudo está no seu lugar, graças a Deus, é um jeito, digamos assim, vulgar, um jeito do falar comum das ruas, de reconhecer a obra divina, a obra de Deus, que tudo acontece de acordo à necessidade e merecimento, né? E ele continua, e já que é necessário para o futuro bem-estar de todos, dai também aos revoltados e impiedosos uma relativa força e audácia no presente e a resignação indispensável no futuro. Ou seja, todos evoluem, todos vão evoluir. Mesmo que eles sejam revoltados e impiedosos, mas vai chegar um momento que ele vai cair na resignação. Essa energia vai ser transmutada, essa energia vai ser mudada por lei, né? E ele continua, uma causa que trará a vitória de teu sublime plano de fraternidade pura já pode ser observada, e como ela só pode ser iniciada através da dor, dá-nos a necessária conformação para suportarmos os violentos golpes que serão arremetidos pela humanidade sobre a própria humanidade, até que o caminho da igualdade seja desbravado pela estupidez da ignorância e, posteriormente, aplainado pela sabedoria fraterna. Olha que coisa linda, né? A gente reclama do sofrimento. Quem não reclama da dor? Todos nós, eu reclamo, todos nós reclamamos. Mas aqui ele mostra, né? Ele mostra que a dor é necessária, que o sofrimento é necessário, né?
a dor necessária à conformação para suportarmos os violentos golpes. Se a gente olhar para dentro de nós próprios, olhar para a nossa história, fazer uma reflexão aqui, a gente vai ver quantos golpes, quantas vezes a gente já achou que caiu, né? Levantou, caiu e tal, e a própria humanidade, a própria sociedade, mas esses golpes, eles servem para desbravar, né? É o caminho da igualdade, desbravar a estupidez humana, para depois, posteriormente, aplainado pela sabedoria fraterna. Caminhamos para a fraternidade, mesmo com todos os conflitos que o nosso irmão coloca, que o caminho é a fraternidade. Como o nosso mestre coloca, que no futuro, não sabemos quantos anos, que seria uma linguagem, a linguagem do amor, que seria a fraternidade, seria o momento da humanidade superar todas as suas diferenças, né? Todos os seus defeitos e transformá-los em virtudes. Aí ele coloca: dai-nos, enfim, Senhor, a resignação e a fé para lutarmos e vencermos não somente batalhas e guerras, e sim as nossas imperfeições, onde se fundamentam todas as desarmonias planetárias. Eis que nesse pequeno parágrafo, ele chega assim, vamos dizer, numa espécie de síntese do todo do texto, a maravilha que esse texto traz, né? Quem são os nossos maiores adversários? É só olhar no espelho para nós mesmos, né? A gente aprende muitas coisas teoricamente na vida, né? Pelos bancos de escolas, universidades, etc. Mas será que nós aplicamos a nós mesmos aquilo que nós aprendemos? Será que aquilo que nós estudamos nós aplicamos a nós mesmos? Ou nós enfrentamos esse adversário, né? E não conseguimos vencer a nós próprios, né? A parte interna, né? A parte interna, as nossas imperfeições, onde se fundamentam todas as desarmonias planetárias. Ou seja, aqui ele nos deixa claramente como que a coisa parte do individual para o coletivo. Às vezes a gente pode achar que não temos impacto, né? Não temos impacto na sociedade no todo, mas nós somos exemplos. Por mais que a gente seja simples, mas nós temos exemplos para alguém. E esse exemplo para alguém, ele é duplicado, multiplicado, né? Então, se nós ainda limitamos a ignorância, as imperfeições, nós passamos essas imperfeições à frente, ela que vai chegar a essas desarmonias planetárias, como ele coloca aqui. Mas se nós agirmos ao contrário, se nós agirmos de forma a darmos os bons exemplos, isso também vai se multiplicar, que é esse o caminho que o mestre nos recomenda, é o caminho das leis. E aí ele coloca, de antemão, dai-nos o entendimento para compreendermos de que não existe outro caminho a seguir e nenhum abrigo a nos ocultar. Pois se vivemos fora de tuas leis perfeitas, teremos que sofrer agora as consequências desse grande erro. De quem é a responsabilidade do nosso sofrimento? Nossa. Mas nós insistimos em colocar no externo, no mundo externo, culpar os outros. No trabalho de Freud explica, o pessoal fala muito das coisas de Freud, explica, ele fala do efeito da transferência, né? Uma espécie de transferência. Ele diz que, Freud coloca isso, que o ser humano sempre quer transferir para o outro a responsabilidade pelos seus fracassos. E se a gente for olhar isso na vida, no dia a dia, é comum a gente ver, por exemplo, no time de futebol, o time que perde, querer culpar o juiz, culpar o técnico, culpar um jogador, culpar alguém, né? Mas não adianta, que o responsável por cada ato é nós próprios, né? É nós próprios. E se nós agirmos fora das leis, nós vamos pagar o preço. Não adianta a gente tentar responsabilizar alguém, tentar responsabilizar outro. Tudo que vem para nós, mesmo que seja desafios, que sejam provas difíceis, a gente precisa entender. E é uma necessidade. Nós não estamos
nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui por acaso, né? Por acaso. E o mestre, o nosso Criador, coloca, como ele fala aqui no início, os missionários, né? Os missionários para nos ajudar, né? Para divulgar sobre a Terra, para divulgar para toda a humanidade o bem. E nós estamos inseridos nessa humanidade para receber esses benefícios. E aqui ele coloca, no final, já que somos almas criadas pela imortalidade e como tais sujeitas às tuas leis de progresso, dai-nos abreviadamente a conformação para sofrermos e a compreensão para dizermos: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Porque só a tua onisciência conhece as nossas necessidades e o meio adequado para nos guiar é nos impelir para a parte da espiritualidade do teu reino, Senhor, como disse o teu dileto filho. Aqui, nesse parágrafo, ele nos faz lembrar da estrada de Damasco. Quando Paulo cai, ele se converte e ele vira para o Cristo e diz: Senhor, o que queres tu que eu faça? Senhor, o que queres tu que eu faça? E este é o caminho. E esse é o caminho. Mas nós, aqui apressadamente, né? Nós queremos as coisas imediatas, achamos que as coisas devem ser a nossa vontade, né? Nós esquecemos de entender que as coisas são feitas de acordo à vontade de Deus. A vontade do Senhor é o merecimento que nós construímos, né? Não adianta a gente pedir milagres, pedir clemência, né? Porque tudo que nós vamos conseguir é de acordo à nossa necessidade e merecimento, que é a vontade do Senhor, que é a vontade de Deus. Então, também tem a questão da vaidade, né? E pela nossa vaidade, muitas vezes nós não queremos aceitar aquilo que vem para nós, aquilo que vem para nós. Nós, na vida moderna hoje, por exemplo, muitas vezes nós procuramos algo que não necessitamos, Aí sofremos por essas consequências, né? Sofremos por essas consequências. Esquecemos de buscar quais são as nossas reais necessidades. O que o Senhor quer que nós façamos? Qual é a vontade de Deus para conosco, para com a nossa vida, né? E aí vem a necessidade, a importância de pararmos e refletirmos sempre, sempre. Isso é uma necessidade diária, é uma necessidade diária. Mas nós caímos muitas vezes nas armadilhas da correria do dia a dia, nessa vida que nós ficamos para cima e para baixo, buscando muitas coisas, né, trabalho, etc. E esquecemos de parar e refletir qual é a vontade do Senhor em nossa vida, né? Nós estamos aqui com uma missão muito especial, a oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui encarnados, né? Muitas vezes em reuniões presenciais ou online, como estamos agora, mas estamos cumprindo a missão. A missão que Deus nos deu é a vontade dele, né? E a gente precisa compreender isso, tá? É isso que eu tenho para a mensagem. Agradecer, meus irmãos. Gratidão. Obrigado, meu irmão Pacheco, embora no susto, né? Com apenas meia hora para ler, mas você desempenhou muito bem sua tarefa. E essa mensagem não é propriamente uma mensagem, é uma oração. É a oração que ele está dirigindo ao Pai por todos nós, por toda a humanidade. Então, é realmente muito importante essa mensagem, essa oração, e que todos possamos acompanhá-la. Bem, eu vou fazer o encerramento desta parte da reunião para liberar a espiritualidade que tem de seguir seus meios de realização, e ficamos com nossos guias, nossos protetores, além de uma equipe que sempre fica conosco até o final. Então, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento a Deus, dizendo-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas,
por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E dessa forma, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Cebedista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo ao nosso mestre Shedna e a toda a hierarquia espiritual que nos dirige, e à diretoria espiritual e astral da nossa loja, e também aos nossos guias, protetores, assistência que nos deram até aqui e que nos darão até o final dos nossos trabalhos. E até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir.